Boa noite, igreja, graça e a paz a todos. Amém? Bom, nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler todo. E gostaria que os irmãos acompanhassem. Pode ser pelo telão, mas pode ser pela sua Bíblia mesmo, tá bom? 2 Reis, capítulo 5. Encontraram aí, amém? Então vamos ler. Eu vou usar um pouquinho da tecnologia hoje. Leia a palavra de Deus. Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é na terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vem, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele com toda a sua comitiva, e chegando, pois, diante dele, disse: Eis que agora sei que
em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: viva o Senhor, e cuja presença estou, que não o aceitarei, e estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus senão o Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar a minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: vai em paz. Foi dele a sua e uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, mas recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porém vive o Senhor, que ele de correr atrás dele, a receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu no carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: se ser servido, toma 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupas, e pôs sobre os seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe a Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi a nenhum e nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-se? Era a ocasião de receber, era a ocasião para receberes prata e para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Porventura a lepra de Naamã portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Que Deus assim abençoe a sua palavra no nosso coração. Eu estou me ouvindo um pouco aqui. Não sei se é. Ok. Amém. Então aqui, irmãos, tem esse final de semana nós foi trabalhado aqui a noite do pijama, e foi tratado muito com relação à vida das crianças, né? A vida espiritual, de lazer, de convívio, né? Houve muitas brincadeiras, né? Uma noite, parte do dia maravilhoso aqui na casa do Senhor, graças a Deus, sem nenhum incidente, louvado seja Deus por isso. Um trabalho maravilhoso que a equipe do Mix realizou. E essa semana foi a semana do Dia das Crianças, né? E todos os dias eu estava ouvindo uma mensagem na Melodia, agora na Melodia, né? Sobre as crianças. De segunda a sexta tem a mensagem lá. E essa semana foi escolhida para falar sobre as crianças. E falaram muitas coisas, sobre o ECA, sobre o ECA, né? Alguém sabe o que é o ECA? Né? Sobre o ECA, sobre o que as igrejas fazem, sobre o que os institutos têm feito pela vida das crianças.
mas mesmo assim não tem sido, vamos pensar assim, o suficiente para dar uma palavra melhor para essas crianças. E graças a Deus, pela vida da igreja, ele tem investido muito, e eles bateram muito nessa tecla lá, dizendo que o Estado não olha muito para o que a igreja faz, às vezes quer barrar algumas coisas, né? Quer impedir que algumas coisas avancem, mas quando se vai ter um olhar mais criterioso pelo que a igreja faz, então eles podem até ficar espantados do que é realizado, do que o Estado não faz, mas Deus, através da igreja, realiza. E nós não devemos se sentir maravilhados de poder fazer parte disso, fazer parte dessa obra. Cada copo de água que alguém dá para uma criancinha, claro que Jesus está falando para os seus discípulos, né? Em nome dele, não será esquecido. Cada copo de água que alguém entrega para beneficiar, para estruturar, para levar a uma criança ou alguém até Deus, não será esquecido. Amém? E aqui então, o texto que nós lemos, parece que não tem muito a ver com criança, mas tem. Diz o texto, e aqui dá ênfase em uma menina, mas a ênfase não é muito grande nela. Tem poucas expressões ditas sobre ela. Diz que foi uma menina que veio da terra de Israel, trazida cativa para a Síria, e ela ficou como uma empregada da serva de Naamã, da esposa de Naamã. Ficou como escrava, né? Ficou como funcionária, sei lá, mas provavelmente como escrava. E como era menina, provavelmente passou a vida toda lá. Por quê? Porque diz o texto que o Naamã era um guerreiro poderoso, honrado, né? Vitorioso. A palavra diz que era valoroso. Tanto que quando ele vai levar esse questionamento para o rei da Síria, o rei da Síria imediatamente atende o pedido dele e envia rapidamente para o rei de Israel e exige do rei de Israel que ele seja curado, que ele fosse curado. Então, o que diz sobre a menina é pouco sobre o que diz sobre eles. Naamã, o rei da Síria, o rei de Israel. O contexto fala muito desses poderosos. E o que fala da menina só diz que ela foi levada cativa da terra de Israel para a terra da Síria. E ela, percebendo o que havia com o seu senhor, ela faz um comentário para a senhora, né, para a sua dona, vamos pensar assim, claro, a dona, diz: se o meu senhor estivesse em Israel, ele seria curado. Irmãos, isso é poderoso. Uma palavra de uma menina, de uma simples menina, dita para alguém que é um guerreiro. Isso parece insignificante, mas é interessante que ele atende rápido também. Com certeza aquela menina tinha credibilidade. Com certeza as palavras daquela menina, daquela criança, provavelmente uma adolescente, tinha crédito. Não foi uma palavra jogada à toa que mexeu com a estrutura dele. Não era porque ele estava ansioso para ser curado. Claro que era. Mas aquela palavra, muitas pessoas provavelmente já tinham dado muitos diagnósticos, né? Para ele fazer alguma coisa. Para que ele pudesse ser restaurado, curado ou melhorado a sua saúde. Mas a palavra daquela menina surtiu um efeito maravilhoso. E ele atende. E se ele atende é porque ela tem crédito. E se ela tem crédito é porque a vida dela mostrava isso. Ela não foi só transportada de Israel. Ela não era só do povo de Israel. Ela tinha um crédito do Deus de Israel. E é isso que nós queremos então, que eu quero compartilhar hoje, em nome de Jesus, com os irmãos. Então, sobre o tema, confiar no Senhor é a base para vencer as frustrações da vida. E é interessante que também durante essa semana, e como em todo, depois da Covid, que se
muito fala é frustração, né? Vira e mexe, todos estão falando, fiquei frustrado com isso, estou frustrado com esse celular, estou frustrado com A, com B, com a vida. Então tudo agora hoje é uma frustração. Tudo que envolve a vida do ser humano parece que está tão acelerado, está tão complicado entender nossa maneira de viver, nosso estilo de vida, que tudo agora tem a ver com frustração, tem a ver estou muito rápido a vida emocional das pessoas. Então uma menina que, sem muita expressão, fala no contexto aqui, uma escrava, levada cativa como prisioneira para essa família de Naamã, e também Naamã, um homem poderoso, valoroso, honrado, honrado pelo rei, honrado por todos. Diz que através dele o Senhor deu vitórias gigantescas para o rei da Síria. Mas eu queria também trazer à tona que essa menina e Naamã, ao sair do foco, do holofote das pessoas, da sociedade, do que ele ganhou como guerreiro, das conquistas, ao sair do holofote, todos os dois, a menina provavelmente num quartinho fechado, pequenininho, não tem uma quarta de pegar, é a quarta escrava. Vamos pegar esse contexto. Deitado no seu cabeceiro e Naamã deitado na sua mansão. Aonde tinha um coração esperançoso, aonde tinha um coração que tinha expectativa de vida, expectativa de futuro, no coração de uma menina sem expressão. Naamã não. Porém, diz o texto, era leproso. E isso significava muito. A lepra naquela época era símbolo do pecado. A lepra era suficiente para romper do convívio social. Provavelmente ele tinha alguma maneira de ir para a batalha. No filme chamado A Cruzada, Israel tinha um rei. E esse rei vivia todo coberto de uma couraça de bronze, do pé à cabeça. Ele era rei, mas por ser leproso, ele era todo revestido com essa couraça. Ele não ia para a guerra, mas ele comandava Israel. Mas ele ficava todo ali protegido com aquela couraça e também distante do convívio das pessoas. Um homem honrado, uma menina significante, mas ao sair do holofote, o coração da menina, sim, tinha expectativa de vida, tinha esperança, tinha futuro e tinha confiança que algo deu no céu e que Naamã não tinha. O que ele tinha era só o holofote das pessoas. O que ele tinha era só saber que ele era um guerreiro vitorioso, glorioso. Mas saiu dali, o que ele tinha era frustração. Qual dia ele vai morrer? Frustração. Não posso ter convívio. Não posso ter vida. Não posso ter nada. Já no coração da menina, não. Há um Deus. O Deus de Israel. Irmãos, se nós não vivemos nessa confiança, é bem provável que a nossa vida vai ser mais cheia de frustração do que de esperança. Sabe? E mesmo sendo cristãos, isso não nos impede de ser atacado por essa questão emocional, de falta de confiança, de avançar, de crescer, de ter perspectiva de vida. Então, uma menina que estava totalmente confiante, e ela tinha todos os motivos de ficar frustrada com o resto da vida. Era uma criança, era uma pessoa que foi tirada do convite da sua família, foi tirada toda a sua perspectiva, mas dentro do coração dela não. Dentro do coração dela tinha a certeza que tinha um Deus em Israel, que tinha um profeta em Israel, e que tinha um profeta que poderia curar as pessoas que não eram de Israel. Olha só, ela não tinha um coração com perspectiva de vida egoísta. Tu está leproso? Quem sabe não foi porque tu prejudicou Israel?
Quem sabe não foi porque tu me trouxe como escravo. Eu vou orar para que tu morra. Não é isso? Eu vou. Mas no coração dela tem perspectiva de vida, de futuro. Aquela menina não. Aquela não tinha frustração. Por quê? Ela confiava em Deus. Ela tinha esperança no Senhor. Nós temos esperança no Senhor? Ou a pandemia tirou a nossa esperança? Tirou a nossa esperança a pandemia? A dificuldade de hoje tirar nossa esperança? Ou nossa esperança está no governo agora que está vindo agora dia 30? Se vier um governo que está fora da nossa perspectiva, nós vamos nos frustrar? A igreja está perdida? Não, quem está perdido é quem luta contra o Senhor. Aqueles que não confiam no Senhor. Aqueles que não entregam a vida ao Senhor. Esse está perdido. Esse não tem esperança. Esse não tem perspectiva. Esse não tem como ter expectativa de ter um futuro, porque está contaminado com o pecado. No sentido lá, era alegre. E se não tem perspectiva, é porque o coração não está de fato confiante em Deus. É porque o coração está mais com a perspectiva do pecado do que com a perspectiva da restauração. Lá em Isaías capítulo 40, verso 29 a 31 diz assim. O versículo 3, quando você coloca lá, versículo 3 diz assim: e disse esta, a sua senhora. Olha que ela não vai nem falar para ele, nem fala para ela fala para a sua senhora. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Aonde aquela jovem aprendeu aquilo? Aonde aquela jovem adquiriu aquela confiança? Aonde aquela jovem adquiriu aquela perspectiva? Num homem chamado homem de Deus. Sabia, irmãos? As pessoas creem em Deus pelo testemunho que elas veem nas pessoas de Deus. As pessoas abrem o coração, a visão, abrem a mente para entender, para buscar a Deus, de acordo com os testemunhos daqueles que se chamam homens de Deus, pessoas de Deus. O versículo 40, o capítulo 40 de Isaías, 29 a 30, diz assim: dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como ar, com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são aqueles que confiam no Senhor. Amém. Não esperam no Senhor. São que depositam a sua confiança no Senhor. Eles nunca se cansam, porque eles sabem que tem um Deus vivo, um Deus, o Deus de Israel, como diz aqui o texto. Nós temos um Deus vivo que nos salvou e nos deu vida eterna. Amém? Então, certamente, a palavra daquela menina era de grande confiança. Era de grande esperança, porque ela tinha crédito. Ela tinha credibilidade. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 6, vai dizer que o 5 e 6 vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada como sal. A nossa palavra, a palavra daqueles que confiam em Deus, tem que ser palavra temperada como sal. Para dar sabor àqueles que ouvem, para aqueles que vão ter perspectiva. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja temperada, seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A nossa palavra tem que ser temperada com sal. As pessoas vão crer em Deus de acordo com o testemunho que lhe falam de Deus. E tem expectativa daqueles que confiam em Deus. Então, essa menina aqui, com pouca expressão, se tornou agora uma embaixadora. Embaixadora de onde? Do povo de Deus. Ela está na Síria, mas agora ela é uma embaixadora. E por que eu digo que ela foi uma
embaixadora com uma pequena expressão e uma pequena palavra, porque agora ela está anunciando a palavra de Deus, não por ela, mas pela palavra de Deus. E a palavra dela, então, mobilizou e balançou com todas as estruturas dos poderosos da época. Naamã, o poderoso, o vitorioso, ficou então, sabe, balançado, muito balançado. Porque ele pegou rapidamente e foi falar com o rei. Então a palavra daquela jovem mexeu com a estrutura dos poderosos da época. Não foi com qualquer pessoa. A palavra de uma menina que supostamente estava ali como insignificante, mexeu com a estrutura de uma nação, de duas nações. Naamã então foi para a casa do rei, falou com o rei, que ele tinha cargo muito prestígio, conversou com o rei rapidamente mandou o seu secretário fazer a carta. Só que, naquela expectativa, na cabeça deles, quem ia curar Naamã era o rei. E a carta vai para o rei de Israel e mexe com a estrutura do rei de Israel também. Como mexe com a estrutura do rei de Israel? Ele recebe a carta, mas como pode? Eu não sou Deus para curar. Porque ele está procurando uma ocasião para guerrear e derrotar. Porque o rei de Israel estava submisso ao rei da Síria. E nem capacidade tinha para lutar naquele momento. Ele está procurando uma ocasião para derrotar, para nos derrotar. Então, mexe com a estrutura de todo mundo, de Naamã que é poderoso, do rei da Síria que é poderoso, do rei de Israel que é poderoso. Então está todo mundo balançado com uma palavra de uma jovem que servia a Deus. Percebe, irmãos? Às vezes a gente não se dá conta e vai levando a nossa vida cristã aí mesmo, de qualquer jeito, do nosso jeito, e sendo do nosso jeito, quer mexer com estrutura e não mexe. Mas se tivermos temor a Deus, há uma simples palavra, porque a palavra de Deus não é do homem, ela vai mexer com a estrutura de alguém. E a carta chegou ao rei de Israel, o rei de Israel ficou também agora, e agora? Vai ter guerra. O resultado seria, voltaria para a Síria, ia gerar um transtorno muito grande, porque ele depositou a confiança que o Israel ia ter solução, ia ter cura. Só que aí, o homem de Deus, de quem ela falou, soube. Olha, irmãos, é interessante, muito interessante para nós. Sabe? Ele poderia dizer assim: o culpado de Israel está assim, é você, rei. Estou me lixando para ti, rei. Deixa o rei da Síria vir acabar logo com tudo. Não. Eliseu soube e disse: manda ele vir aqui. Olha a confiança, a mesma confiança que tem na jovem. Manda ele vir aqui e saberá que há profeta em Israel. Há profeta em Israel. Olha, é maravilhoso. O Deus que nós servimos. Manda ele vir aqui, porque a palavra daquela jovem, ela não lançou fora à toa. Ela confia em Deus do mesmo jeito que eu confio. Percebe que a obra não foi feita só por Eliseu? A obra não foi feita só por Eliseu, não. Foi feita pela menina, por Deus, claro, mas através da menina e através de Eliseu. Manda ele vir aqui, porque ele vai saber que há profeta em Israel. O rei de Israel, que não se importa com Deus, também vai saber que há profeta em Israel. Sabe, talvez você não esteja ligando para a sua vida cristã, mas por aqueles que ligam, que se importam, saiba, por eles Deus honra e vai dizer: há profeta em Israel. Sabe? Aí você pode dizer: mas fulano não está ligando para Deus, eu também não vou ligar. Opa, Deus honra. Deus honra. Honrou a palavra daquela menina, porque ela não jogou a palavra à toa. Ela era uma serva de Deus. E os servos de Deus são honrados. Aqueles que se dedicam com fidelidade ao Senhor são honrados. E a palavra daquela menina não ficou jogada
a viagem estava perdida. Então ele vai até a casa de Eliseu. Só que ele vai, e é assim que às vezes o ser humano não recebe a graça de Deus, a palavra de Deus, a cura, a restauração, a salvação, porque ele vai com uma expectativa humana e não se deixa ser moldado por Deus. Ele foi lá e ficou calculando. Eu vou chegar lá, como eu sou honrado, ele vai se levantar, né, vai fazer todo aquele ibope todo, dizer que chegou o rei, o comandante da Síria, né? Gostava do ibope. Aí Naamã mandou o mensageiro lá, o mensageiro dele. Vai lá, diz para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu, isso. Eu falei isso. Ah, tá. Eliseu disse para o mensageiro, disse para Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Um homem já vem frustrado da lepra, né? Já vem frustrado do rei da Síria, do rei de Israel, que ele não sou Deus para matar nem para dar vida. Então vai chegar no homem de Deus que ele mandou ir lá. E foi com a expectativa deles. Ele está mandando isso aí muito simples. Estou achando muito simples esse negócio. Quando a esmola é muito séria, desconfia. Estou achando muito simples. Isso não é verdade. Ficou furioso. E pegou, já ia embora. Mas Deus, a obra de Deus, ela é completa. A palavra daquela menina não ia ficar sem honra. A palavra de Eliseu não ia ficar sem honra. Sabe, irmãos? A sua palavra, a palavra não sua, mas a palavra de Deus, porque Deus zela pela palavra dele. Se você quiser dizer qualquer coisa, diga com a sua responsabilidade. Mas se você disser a palavra de Deus, a responsabilidade é de Deus. Se você está pregando a palavra de Deus e você crê que ela é viva e eficaz, é Deus que é responsável por ela. Você é só o instrumento. Você é só o canal de bênção para ser o mensageiro. Então Eliseu, vai lá, banho 7 vezes lá, você vai ficar curado. E ele ficou furioso, já ia embora. Aí os empregados, na mão, já ia embora. Os empregados então, mas meu senhor, se fosse um negócio mais difícil, se fosse, o senhor já vinha calculando um negócio difícil aí. Se fosse, eu não faria? Faria. Não é tão fácil dessa. Por que o senhor não vai lá? Ah, não. Lá na Síria tem o Papã, né? Tem os rios lá da Síria, limpinho, cristalino. Se quisesse, eu me banhava lá e ficava purificado. Essa é a ideia do homem. A ideia de ficar purificado pela ação do homem, ele nunca vai ficar. A ideia de ser perdoado, de ser salvo, de ser curado, de ser restaurado, com a ação dele, com as ideias dele, ele vai morrer leproso. Ele vai morrer no pecado e vai para o inferno. Porque as ideias deles estão erradas. A ideia do homem está errada. A ideia de Deus não há. A ação de Deus para com o homem que vai dar vida, que foi Cristo. Qualquer expectativa humana só gera isso, a frustração mesmo. Então Naamã atendeu aquele convite. Vocês estão me enchendo a paciência, eu vou lá nessa vida. Já estou aqui mesmo, a viagem está perdida. Ele foi. É interessante, irmãos, que veja só como Naamã vai meio incrédulo. Não? Ele vai meio incrédulo. Só que a ordem é de Eliseu. Percebe que ali estava a palavra de Deus em xeque, pelo homem de Deus e pela uma mensagem de uma menina. Então, se é de Deus, será que não vai acontecer? Então ele vai, ele meio incrédulo, vai e se banha. Se banha, né? Se mergulha 7 vezes. E quando ele sai, irmãos, quando ele sai, será que a Bíblia não diz, mas será que ele honrou essa menina lá? Ninguém sabe. Irmãos, mas que história deve ter contado essa menina depois, né? Que psicólogo
psicóloga se tornou, né? Que palestrante se tornou, não sei. Mas que qualquer palavra daquela menina era palavra de confiança para alguém. Porque era a palavra de Deus. Sabe, não foi só Eliseu, foi através de uma menina, primeiramente. Então ele foi, se mergulhou 7 vezes e saiu purificado, como a pele de um menino. Aleluia. Se nós formos até Cristo com a expectativa dele, o nosso coração vai ficar branco como a neve. Amém? Pode ser cheio de pecado, de lepra, que o mundo, durante a vida toda. Mas se nós formos a Jesus Cristo, que é o único que pode purificar, perdoar, salvar, restaurar, vamos ficar curados. Salvos, purificados. E ele então extasiado com aquela situação, que é assim que o homem fica quando recebe Jesus como Salvador. Porque se não há mudança de vida, é porque o homem não recebeu o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus diz que purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, nos purifica de todo pecado. E se alguém já recebeu o sangue de Cristo no coração, recebeu como Senhor e Salvador, ele é purificado. Ele é purificado de toda a lepra, ele é uma nova pessoa. Ele se tornou como um menino. Amém? Não é assim que Deus faz? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso provém de Deus, que nos deu graça de fato de sermos embaixadores dele. 2 Coríntios capítulo 5, 17 e 18. Então Naamã ficou tão extasiado com aquela situação de restauração e voltou. Nossa, vocês estão lembrando o que causou todo esse ribuliço na vida de Naamã, na vida do rei de Israel, em Israel, na vida daquela comitiva? Foi a palavra simples de uma menina que disse que há profeta em Israel. Percebe o potencial que cada um de nós, que somos servos de Deus, tem? Uma simples palavra, que não é simples nossa, mas é a palavra de Deus e poderosa. Então ele, extasiado, voltou para a casa de Eliseu. E como ele tinha levado os presentes para doar, né, como uma barganha, olha como as ideias é tudo errado, irmão. Como se Deus precisasse de algo para nos salvar. Ou como se nós tivéssemos condição alguma de dar alguma coisa em troca da salvação. Nunca. É pela graça. Como o Rogério pregou domingo. É de graça. É pela graça. Mas foi Jesus Cristo que pagou. É pela graça, mas foi Jesus Cristo que pagou. O alto preço. Que muitas vezes nós não valorizamos o suficiente. Que nós não nos comprometemos o suficiente. Que nós não nos dedicamos o suficiente para agradecer, para viver uma vida de gratidão. Então ele foi e levou os presentes para barganhar ali. Barganhar não. Extasiado para entregar mesmo, porque ele já tinha levado. Ele levou para barganhar, mas agora ele levou para entregar. Então Eliseu disse: nunca receberei dos teus presentes. Sabe por quê, irmãos? Tem tudo a ver com a salvação. Sabe? Porque aquela obra era de Deus. A honra e a glória é para Deus. Eliseu nem saiu fora para receber, no sentido de cumprir com a expectativa de Naamã. A pessoa disse: vai lá e diz para ele o que tem que ser feito. Ele nem saiu lá fora antes para dar aquele golpe todo, para não suprir a expectativa que ele vinha humana. Ele só deu a ordem: é assim que vai ser curado. Ele disse: não vou receber nada dele. A obra de Deus, a honra e a glória é Deus. Sabe? Se nós dissermos uma palavra para alguém, fizermos alguma coisa para alguma criança, para alguém,
a honra e a glória é para Deus. A vida dela mudar, opa, amém. A honra e a glória é para Deus. Porque foi através de nós, um privilégio para nós, de levar uma palavra de salvação para alguém, de esperança para alguém, de restauração para alguém. E saiba que o que você está dizendo é a palavra de Deus, então vai se cumprir. Porque se é a palavra de Deus, vai se cumprir. Então ele não recebeu os presentes. Então aquele homem convertido agora está convertido, não está? Viu como a expectativa mudou? Quando o homem vai com o coração dele mesmo, querendo fazer do jeito dele, não, eu vou fazer desse jeito, vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. Assim como sempre deu errado. Agora, quando Deus direciona, agora vai fazer tudo certo. Ele pede agora ele vai humilde, né? Agora ele vai humilde. Meu Senhor, permita que eu leve duas cargas de terra, para quando eu me dobrar lá na Síria, para ajoelhar, para orar, para buscar a Deus, eu possa me dobrar na terra, me ajoelhar na terra que é de Israel. Porque a partir de hoje, nunca mais eu adorarei o Deus da Síria, nem um outro Deus. Só adorarei o rei de Israel, só adorarei o Deus de Israel, porque eu sou a Deus de Israel. É disso que nós cremos, irmão? Só a Deus de Israel? Né? O Deus de Israel é o nosso Deus. Então, ele pegou, foi embora. E ainda pediu isso, olha, meu Deus me perdoe, que se eu for lá na casa do Rimon, né? Do Deus Rimon, levar o meu rei para ele adorar, que ele vai, Deus me perdoe, porque eu sou o funcionário dele. Então eu provavelmente vou ter que me curvar lá. Ah, Deus sabe disso. Aí mostra, irmãos, um homem convertido. Provavelmente a história não mostra, mas a sua casa provavelmente também se converteu. A história não diz, mas provavelmente aqueles homens foram muito impactados e provavelmente algum deles ou todos eles talvez se converteram. Não sei o que aconteceu com o rei da Síria, com o rei de Israel, se mudou de expectativa, mas sobre o que aconteceu com o homem de Deus que era Eliseu, apesar que eles eram cruéis contra Eliseu, aqueles reis de Israel eram cruéis contra ele. Mas a grande questão é que uma simples frase de uma menina, dizendo que Deus mudou toda a história de um homem, provavelmente da sua família, da sua comitiva, de Israel, provavelmente fez muita mudança ali e nasceu. Veja só que potencial tem através da nossa vida a palavra de Deus. Que às vezes, por causa das frustrações que temos durante a nossa história, a gente vai espiando, não faz mais, sei lá, não vai acontecer mais, não. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. E o que ele diz se cumpre. E ele quer usar a nossa vida, foi para isso que ele nos salvou, foi para salvar outros, foi para nós termos esperança, confiança. É isso que vai tirar as frustrações das pessoas, elas terem um encontro com Cristo. Elas deixaram a expectativa delas e colocaram agora a expectativa em Deus, salvação em Jesus, e só Ele pode purificar da lepra, a principal doença que o homem tem, que é a lepra do pecado. A confiança em Deus não nos dá o direito de querer o que nos dá o direito do que queremos, mas o suficiente do que precisamos. Eu estou confiante, Deus vai fazer do jeito que eu estou querendo. Não dá direito. Deus não tem responsabilidade com o que o homem supostamente crê ou quer. Deus tem responsabilidade com a sua vontade. Aí ele tem. E a sua vontade é suficiente para a nossa vida. A sua vontade é suficiente para dar vida a cada um de nós. Por isso que Jesus vai dizer para a mulher samaritana: bebe essa água hoje, tem sede, vai voltar de novo, e de novo. Ele está falando da água, ele está falando da vida diária. Tu vai todo dia buscar uma coisa nova e vai ficar mais vazia ainda. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Na verdade, em ti vai jorrar, vai nascer agora
É isso que você quer? Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Você quer acabar, você quer eliminar essa vida de frustrações e sem esperança? Entregue a tua vida para Jesus. Ele é o único que pode tirar essa lepra. É o único que pode fazer uma nova pessoa, como uma criança. É o único que pode restaurar e tornar-se uma criança. Muitos continuam ainda frustrados, e certamente muitos naquela época continuavam frustrados lá, com certeza. O rei provavelmente não mudou, não sei, a história não diz, né? Mas é interessante que todos que confiaram em Deus tiveram suas vidas transformadas. Todos. Todos que entregaram suas vidas a Deus tiveram suas vidas transformadas. Todos que confiaram na palavra de Deus, porque Deus mandou que anunciasse o seu nome a toda a terra, e todos que obedeceram, que aceitaram, que trouxeram para a sua vida essa palavra, a palavra de salvação, tiveram suas vidas transformadas. Continuaram com suas vidas frustradas, com a lepra do pecado. E aí é interessante que Davi vai dizer, Davi, em certa oração, diz: rapaz, eu tentei me esfregar com esopo, né? É um tipo de fazer limpeza. Eu tentei me esfregar para ver se saía, mas não saía. Senhor, se eu pudesse, eu dava todas as minhas fazendas, Senhor, para o Senhor me limpar. Mas não aconteceu. Mas uma coisa eu fiz: confessei a minha vida, e o Senhor me purificou. Enquanto eu permaneci do meu jeito, meus ossos vinham secando. Mas eu confessei a minha vida ao Senhor e eu fui restaurado. Se você nessa noite deseja deixar a vida de frustração e ter uma vida de esperança, não estou dizendo que vai ter uma vida, não vai ter problema, mas vai ter uma vida de esperança no Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor, se mergulhe na obra que Cristo fez na cruz. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Receba na sua vida, para que você não tenha todos os dias carente, vazio, cada dia que se passa, mas da tua vida agora vai jorrar a fonte para a vida toda. É isso que você quer? Jorrar através de Deus, jorrar através da tua vida para a vida toda? Se você deseja, faça como Naamã. Talvez Naamã foi meio incrédulo para ali, para o rio, mas ele acabou indo. Talvez alguém possa ir meio desconfiado até Cristo. A questão de se ele tiver um encontro com Cristo, a vida dele está mais certa nisso. E se nessa noite você deseja entregar a tua vida a Jesus, entendendo que não é pelo que você pode fazer, mas pelo que Jesus fez, é suficiente para mudar a sua vida, transformar a sua vida, tirar o pior pecado, tirar a pior doença, melhor dizendo, que o símbolo era o pecado, e entregar, depender da tua vida a Deus. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, receber como Senhor e Salvador, se você deseja se reconciliar com Ele, você talvez está conduzindo a tua vida sem se importar muito com Deus, e por isso é dia por dia de frustração, de vazio, mas deseja entregar a tua vida a Jesus. Dizer: Deus, eu quero ser como aquela menina que falou pouco, mas seja um rico bicho e nascida em Israel. Talvez eu nem fale, não precisa, só mostra o que Deus fez por ti. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, eu queria orar com você. Nós queremos orar com você. Vem à frente corajosamente, nós queremos orar com você. Todo o ministério hoje está ministrando, você está tendo oportunidade, vem aqui.